Justificado fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Vamos glorificar ao Senhor mais uma vez, com alegria. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, salvo, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Vamos declarar todos juntos: caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida, Ele tem nos dado, e Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar, todos juntos no início: caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus que salva, que cura e santifica, e Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar: o Senhor é
glória a Deus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Mais uma vez no início. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Levante as suas mãos e declare: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Ele exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Mais uma vez no início. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Levante as suas mãos e declare: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Ele exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Seja muito bem-vindo, você que está ligando sua internet, já ligou o seu celular.
já ligou o seu computador, seja muito bem-vindo a essa noite de oração, noite de clamarmos a Deus. Então reúna a sua família, reúna todos aqueles que você pode aí dentro da sua casa, para buscarmos a Deus, para orarmos juntos, para clamarmos a presença do nosso Deus. Mais uma noite que temos de oportunidade, meus irmãos, não simplesmente de estarmos juntos, mas temos uma oportunidade essa noite gloriosa de irmos aos pés do Senhor, irmos aos pés de Jesus, clamarmos a Ele para que Ele se compadeça de nós, para que Ele tenha misericórdia de nós. Então seja muito bem-vindo, você que está ligando, seu computador já está aí conosco, conectado, seja muito bem-vindo, você que está chegando em casa, talvez do trabalho, ainda está dentro de uma condução, dentro do seu carro, mas já está aí conectado conosco, seja muito bem-vindo, todos, você e sua casa, que Deus abençoe sua vida. Diga para as pessoas que estão aí próximo a você, olha, é uma oportunidade de irmos aos pés do Senhor. E indo aos pés do Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, que viu Jesus, que soube que Jesus estava ali, ela foi lá, tocou na orla das vestes de Jesus. Ou seja, a orla é a parte inferior da roupa, daquela roupão que ele usava. E ela toca ali e ela recebe sua cura. Então, é uma oportunidade essa noite de irmos aos pés do Senhor. E eu gostaria muito que você abrisse comigo sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 139. Se você está sentado ainda, se você quiser ficar de pé comigo aí dentro da sua casa, para começarmos o nosso culto, Salmo 139. Nós vamos ler os 10 primeiros versos somente, do 1 ao 10. Salmo 139 fala que o nosso Deus, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Onisciente, aquele que tem todo conhecimento, e onipotente, aquele que tem todo poder. Então, é importante que você creia nesses atributos de Deus, porque nós vamos orar e Deus vai atender a nossa oração. Amém? Então, Salmo 139 diz assim, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Que Deus maravilhoso esse! Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, verso 10, terminando, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Então Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos. Mas isso não nos impede de expor a Ele, de colocar diante dEle. Então eu gostaria de pedir a você que fechasse seus olhos nesse momento, fechasse sua Bíblia, deixasse sobre a sua cadeira, e fechasse os seus olhos comigo nesse momento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, invocamos a Tua presença nessa noite, para que o Senhor venha se fazer presente em cada lar, se manifestando, ó Deus, levantando aqueles que estão abatidos, ó Deus, enxugando as lágrimas daquele que tem chorado, ó Deus, trazendo cura sobre os doentes, trazendo ânimos sobre os desencorajados. Enfim, ó Deus, faz aquilo que está no Teu coração, que ao final desta reunião nós possamos dizer, bendito seja o nome do nosso Deus. Recebe nesta noite a nossa adoração, recebe nesta noite o nosso louvor, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Bom, meus irmãos, nós agora vamos fazer essa dinâmica que fizemos no domingo passado. Nós vamos passar
alguns hinos, né, dois hinos, o Diácono Carlos. Então, Diácono Carlos, você que está em casa aí, dá um glória a Deus aí, que vamos cantar com você nessa noite. Vamos cantar 2 hinos e logo depois, esses hinos, só para ficar registrado, os irmãos já sabem, são hinos que nós fizemos nos cultos anteriores, anterior à pandemia. Não tem ninguém aqui na igreja, você vai escutar a igreja, vai escutar os músicos, mas são cultos que nós fizemos louvores gravados, e depois dos louvores eu volto ao vivo com você para nós darmos seguimento ao nosso tempo de oração. Então tá bom? Fique com o Diácono Carlos aí, vamos louvar a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor. Reúna a sua família e vamos engrandecer o nome do Senhor. Já já volto para darmos seguimento ao culto. Deus abençoe e que Ele seja louvado. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Queridos amigos, deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores.
Louvado seja Deus, que bom adorar a Deus, que bom exaltar o nome de Jesus. Eu espero que você tenha desfrutado desse momento e aproveitado para se derramar na presença de Deus, adorando a Deus. Então eu quero dar um beijinho para Ana Júlia. Querida Ana Júlia, está com saudade, né, da igreja, minha filha. Muito breve, em nome de Jesus, nós vamos voltar a nos reunir mais uma vez aqui nesse lugar. Então, eu vi aqui que a Ana Júlia estava com saudade, estava chorando, e foi muito bom esse tempo, estarmos juntos. E domingo passado também, os irmãos sentiram mais saudade da igreja, gente chorando, gente se derramando na presença de Deus. E eu louvo a Deus, irmão, porque você tem esse coração. Louva a Deus porque você tem esse coração que ama a igreja, que ama a casa de Deus e entende que servir a Deus passa pelo espaço da congregação. A igreja não pode ficar esquecida de nenhum de nós. É importantíssimo. Nós somos a igreja, mas o templo, é o que eu falei desde quando começou a quarentena. A gente está fazendo todo esse esforço de vir aqui, essa solidão que é ficar aqui ministrando para vocês, para os irmãos, para que nenhum de nós percamos a essência da casa de Deus. Davi falou que preferia estar à porta da casa do Senhor do que permanecer nas tendas da perversidade. Então, louvado seja Deus pelo seu amor, que se renove, o amor pela casa de Deus se renove cada dia. Bom, irmãos, essa noite não é de nós falarmos um com o outro, é nós falarmos com Deus. Então, eu quero pedir a você, nesse momento, você está vendo uma cadeira aqui, é onde eu dobro os meus joelhos, para nós começarmos como começavam os puritanos e os irmãos do passado. Quando eles começavam todo culto, eles tinham um tempo de confissão de pecados e de arrependimento de pecados. Então é isso que nós vamos fazer nesses minutos iniciais da nossa reunião. Vamos dobrar os nossos joelhos. Se você pode, dobre. Se você não pode, fique sentado mesmo aí no seu lugar, mas eu vou dobrar os meus joelhos aqui, como sempre fazemos todas as quartas-feiras, com a igreja presencial ou a ausência da igreja, do povo de Deus, mas nós vamos continuar com essa prática. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos nos humilhar diante da presença de Deus nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, não podemos dizer que não temos pecado. Não podemos declarar, ó Deus e Pai, que somos santos e que nada agora, ó Deus, toca mais em nós. Nós pecamos, nós falhamos, nós entristecemos o Teu coração. E eu me lembro das palavras do salmista Davi no final deste salmo que nós lemos, do Salmo 139. Ele disse: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Portanto, ó Deus, esse momento aqui inicial da nossa reunião de oração é um momento de arrependimento, é um momento de confissão dos nossos pecados, e nós entendemos, ó Deus, que essa prática não pode ser esquecida pelo seu povo. Nós não podemos simplesmente entrar em Tua presença, ó Deus e Pai, sem nos lembrarmos das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos pecados, ó Deus. E esse momento é o momento de confissão. Senhor, tem misericórdia daquilo que pensamos, daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que falamos, sentimos, praticamos, ó Deus e Pai, e que entristeceu o Teu coração. Ser propício a nós somos pecadores, ó Deus, nós somos carentes, nós somos necessitados de Ti, ó Deus, e há muita frieza, muito desânimo em nós, ó Deus, não somente pelas situações que nós enfrentamos, mas por culpa de um esquecimento, ó Deus, de um esquecimento na nossa vida espiritual, por nos esquecermos, ó Deus, que estamos diante sempre de um Deus santo, de um Deus glorioso, de um Deus maravilhoso, e nós somos impuros, nós somos pequenos, o Senhor é grande, nós somos insuficientes, mas o Senhor
Senhor é suficiente. E nesse momento, ó Deus, nós nos lembramos dos nossos pecados, não para ficarmos presos nele, não para ficarmos acorrentados nos nossos pecados, mas para dizer, ó Deus e Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia, ó Deus e Pai, não nos permita, ó Deus, sermos consumidos, ó Deus, por não confessarmos, por não nos arrependermos, ó Deus. Esse tempo não é um tempo, ó Deus, simples, mas é um tempo de arrependimento, onde o Senhor, ó Deus, conclama a todos os homens que se arrependam de seus pecados. Portanto, meu Deus, nos arrependemos, nos humilhamos, nos prostramos, nos quebrantamos diante da Tua face nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todo o povo de Deus diga amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, por favor, agora comigo, vamos ficar todos de pé para darmos continuidade ao nosso tempo de oração. E antes de nós expormos aqui os motivos, eu gostaria de pedir a você que abrisse sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, e esse texto vai nos servir de base, que nós precisamos de fé, e esse texto vai nos servir de base para podermos orar nessa noite com alguns motivos que eu tenho aqui. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 4 de Hebreus capítulo 11 até o verso 7. Hebreus 11, do 4 ao 7. Abra comigo aí sua Bíblia, por favor, e nós estamos sempre fazendo essa associação, oração e leitura das Escrituras, Porque perguntaram a Tozer o seguinte: qual era mais importante, a oração ou a palavra de Deus? E Tozer pensou e respondeu fazendo uma pergunta. Ele disse assim: o avião, qual a asa mais importante, a da direita ou a da esquerda? E a pessoa olhou e falou: não, todas as duas são importantes, um avião não voa com uma asa apenas, as duas são importantes. E ele disse, portanto, todos os dois são importantes. Oração é importante, palavra é importante. Por isso que a gente faz essa associação, esse ajuntamento aqui na reunião de oração, de palavra e de oração. E agora é palavra para que você possa se basear nesse tempo de oração aqui que vamos passar. Hebreus capítulo 11, verso 4 a 7, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, e trasladado é mudança de um lugar para o outro. Então, Enoque foi arrebatado, foi mudado, saiu da terra e foi morar com o Senhor. E diz a Bíblia, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador dos que o buscam. Verso 7, terminando. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos orar simplesmente movido pela necessidade, meus irmãos, pelos anseios do nosso coração, pelas dificuldades que nós enfrentamos. O motivo da nossa oração tem que ser a fé. A fé baseia a levantarmos a nossa voz ao Senhor e cremos que Ele vai nos atender, ok? Então nós temos aqui alguns motivos para levantarmos diante de Deus nessa noite. O primeiro motivo que eu quero levantar com os irmãos é para que Deus venha nos trazer encorajamento e cura
para a nossa alma. Depois dessa pandemia, já caminhando para o fim dessa pandemia toda aí, meus irmãos, as pessoas não estão hoje só doentes do corpo, tem muita gente doente da alma. Eu tenho aqui alguns dados impressionantes. Por exemplo, você sabia que dobrou entre os brasileiros, nesse período de pandemia, de 3 meses aí praticamente, dobrou o número de pessoas com depressão. A depressão nas pessoas dobrou o número de gente que está acometido com depressão. Você sabia, meus irmãos, que aumentou 80% nesse período de pandemia, de isolamento, aumentou 80% estresse e ansiedade nas pessoas. Então as pessoas estão doentes dentro do seu coração. E ontem à tarde eu estava pensando nisso e chegou essas pesquisas para mim, eu falei, não, a gente precisa orar para que Deus não só cure o físico, mas também cure a alma da gente. Como o salmista disse no Salmo 42, verso 5 e verso 11 mesmo, ele disse assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então precisamos pedir quietude da parte de Deus para a nossa alma. Precisamos pedir o refrigério do silêncio, do refrigério, da calma de Deus sobre a nossa vida. Talvez você está aí me acompanhando nessa noite, está muito inquieto, está muito abatido, ansioso, talvez deprimido, talvez se sentindo estressado. E agora é momento de nós clamarmos a Deus, buscarmos a presença dele. Então feche os seus olhos comigo, por favor, nesse momento, todos juntos, vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor em o nome de Jesus, para que Ele venha trazer sobre nós o seu refrigério e a sua graça. Senhor, nosso Deus e nosso glorioso e bondoso Pai, estamos diante do Senhor, ó Deus, no meio desta pandemia, no meio desse caos que nós estamos vivendo na área da saúde, ó Deus, confusões, não há protocolo, não há material, não há remédio, ó Deus e Pai, mas a minha oração neste momento não é somente, ó Deus, para que o Senhor cure o corpo, mas também que o Senhor, ó Deus, toque na nossa alma. Se há alguém aqui, ó Deus, nos assistindo pela internet, que está oprimido, que está se sentindo deprimido, estressado, ansioso, inquieto, eu oro para que o Senhor traga sobre ele, sobre ela, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga alívio sobre a sua alma. Vai aonde os remédios muitas vezes não podem ir, vai aonde, ó Deus e Pai, até mesmo o diagnóstico não pode chegar, que é o interior do homem. A tua palavra diz que o homem vê o exterior, mas que o Senhor vê o interior. Portanto, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor cura o nosso corpo, mas também o Senhor cura a nossa alma. Eu oro para que nós, ó Deus, possamos estar encorajados, que o Senhor nos livre de todo pavor, de todo temor, ó Deus, que está indo além das nossas forças. Pessoas doentes também, ó Deus, que estão doentes no seu interior, que estão emocionalmente doentes, ó Deus, suas emoções, seus sentimentos, ó Deus, as pessoas estão se sentindo sozinhas, as pessoas estão se sentindo, ó Deus e Pai, abandonadas. Eu oro neste momento em nome de Jesus, para que o Senhor estenda a sua mão e toque, trazendo refrigério sobre todos em o nome de Jesus. Agora, meus irmãos, vamos orar, levantar a nossa voz em oração pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro e pelo município de Duque de Caxias. Continua com seus olhos fechados. Senhor, é no nome de Jesus que nós levantamos a nossa voz em oração. Ó Deus, tanta confusão essa semana, mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro, ó Deus e Pai, envolvido em episódios de corrupção. Ó Deus, não sabemos quem está falando a verdade,
nem estamos nos preocupando com isso. Eu só quero pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor conceda paz, que o Senhor conceda mansidão, que o Senhor conceda tranquilidade ao povo que ora e clama, como orientou o apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo que nós deveríamos suplicar, interceder, orar em favor dos homens e das autoridades para que alcancemos vida mansa, tranquila, ó Deus, diante da Tua presença. Portanto, meu Deus, mais uma vez, eu levanto a minha voz orando para que todos os líderes corruptos, para que todos os líderes violentos, para que todos os líderes maus sejam retirados em nome de Jesus e que o Senhor coloque líderes bons líderes, líderes sérios, líderes íntegros, ó Deus e Pai, para governar a nação em o nome de Jesus. Ó Deus, livra-nos desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Estende a Tua mão, cuida do Brasil, cuida do Rio de Janeiro, cuida de Duque de Caxias, ó Deus, que essa semana foi liberado para abrir o comércio na segunda-feira, mas à tarde já foi impedido novamente. Ó Deus, tenha misericórdia. Nós estamos, ó Deus, sem uma direção civil, nós estamos sem uma direção dos governantes do nosso país, mas não estamos sem a direção do Senhor. O Senhor continua no controle, o Senhor continua exercendo domínio, o Senhor controla a nossa vida. Portanto, nós levantamos a nossa voz ao Senhor nesta noite, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém, aleluia. Meus irmãos, nós vamos por mais 2 pedidos agora de oração. E nós estamos no mês da família, hoje é quarta-feira, e quarta-feira é quarta-feira de nós orarmos pela família em todas as quartas do mês de maio, e hoje nós vamos orar, porque semana que vem já vamos estar em junho, né? Então a gente não vai poder, não vai ter mais essa dinâmica de oração pela família nas quartas-feiras, com frequência como nós fizemos. Então agora é hora de nós orarmos pela nossa família. Talvez você sentou aí na sua casa, mas eu quero pedir a você que agora troque um pouquinho de posição, fica de pé. Se você está com a sua família aí, se você puder dar a mão à sua família, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, se você puder fazer assim um círculo de oração com a sua família, todos de mãos dadas, por favor, se você puder. Se você não puder, não há problema. Também se você não quiser, também não há problema quanto a isso, mas é apenas uma dinâmica de oração. E eu gostaria muito de orar tendo como base um verso da palavra de Deus. 1 de João, capítulo 4, você não precisa abrir, só acredita, está lá. Capítulo 4, verso de número 8, a parte B, a parte final do versículo. Ontem à tarde eu estava orando e me veio esse versículo na mente, no coração, e eu compartilho com os irmãos para basear aqui o nosso momento de oração pela família. E João disse o seguinte, 1 de João, capítulo 4, verso 8, parte B, ele diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus tem o poder de construir, de reconstruir. O único ponto que Deus faz de destruição é destruir as obras do diabo. Deus não tem essa característica de destruir. O diabo, diz a Bíblia, ele veio para matar, roubar e destruir. Deus não veio para isso, Jesus não veio para isso. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Porém, ele se manifesta para destruir. O poder de destruição de Jesus é contra as obras do diabo. Então eu gostaria, nessa noite, de orarmos juntos em o nome de Jesus, como Jó fazia. Jó capítulo 1, verso 5 diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, porque ele dizia, talvez eles tenham pecado contra Deus e deixa eu sacrificar aqui para Deus perdoar os meus filhos. Então nós vamos orar nessa base, pedindo a Deus que Deus destrua as obras do diabo do nosso casamento e da vida dos nossos filhos. Amém, meus irmãos? Então feche os seus olhos comigo. Se você já está com a sua família de mãos dadas, por favor, vamos fazer isso nesse momento. Feche os seus olhos comigo. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial,
Mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração, baseados neste versículo de 1 João, capítulo 4, verso 8, parte B, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Portanto, meu Deus, não destrói o marido, não destrói a esposa, não destrói os filhos, mas destrói. Se levante nesta noite para destruir as obras do diabo que estão em evidência no nosso casamento. Ó Deus, toda briga, toda confusão, ó Deus, todo desrespeito, toda ideia de separação, de infidelidade que existe rondando o nosso casamento. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor se manifeste no nosso casamento para destruir essas obras, essas mencionadas e outras que ainda não mencionamos, mas que o Senhor sabe que são obras do diabo, que são trabalhos que o inimigo faz para tentar separar o casal, para tentar desfocar o casal. E eu oro nesta noite em nome de Jesus, ó Deus, se manifeste, Jesus se manifeste, faz a sua obra para destruir as obras do diabo no nosso casamento. Eu também me levanto para orar, ó Deus, pelos filhos, pelos nossos filhos. Senhor, há tanta obra do diabo na vida dos nossos filhos, através dos vícios, através, ó Deus, das bebidas, das drogas, do cigarro, do palavrão, da rebeldia, da insubmissão, da desobediência, ó Deus, da imoralidade, Deus, de tanta carnalidade na vida dos nossos filhos. E são obras do diabo que estão em evidência na vida deles, mentira e fofoca, ó Deus e Pai, coisas da carne em evidência na vida dos nossos filhos, e isso são obras do diabo. E eu oro nesta noite com autoridade no nome de Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor veio e se manifestou para destruir essas obras. Destrói essas obras da vida dos nossos filhos, destrói essas obras do diabo que estão em evidência na vida dos nossos filhos, e se manifesta com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade, ó Deus, na vida dos nossos filhos, e faz esta obra gloriosa. É a nossa oração pela nossa casa, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, pela harmonia de Cristo reinando dentro da nossa casa. Fazemos esta oração em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, antes de liberar você para sentar, nós vamos fazer o nosso momento de oração. Tem aí? Pode me dar aqui, meu filho, por favor? Temos mais nomes. Quantos tem? Hein? Ah, sim, a Lidiane. 48, quase 50 nomes aqui a mais, tinha mais 200 aqui, quase 250 nomes, né? Então, temos aqui vários nomes para nós orarmos nessa noite. Muita gente, meus irmãos, cada pedido aqui eu não vou mencionar, mas eu quero que você acredite, porque eu estou falando isso diante de Deus todos os dias. Hoje de manhã eu cheguei aqui na igreja cedo e mencionei nome por nome, todos eles. Alguns pedidos têm os motivos, outros a gente não tem motivo, né? As pessoas só colocaram os nomes, mas eu tenho essa prática e vou continuar tendo essa prática de oração por cada nome. Hoje, como nós vamos fazer? Não dá para mencionar todos os nomes. Nós vamos levantar diante de Deus, como fazemos todas as quartas-feiras. Alguns nomes já foram retirados, alguns porque alcançaram a cura, alcançaram o seu milagre. 2 crianças que nós oramos, uma de 3 meses e outra de 4 anos, que estavam internadas da primeira quarta-feira que nós fizemos o nosso momento de oração. Essas 2 já estão liberadas, as crianças já estão em casa, uma operou, já está bem, a outra também estava muito ruinzinha no hospital e Deus levantou. Então, muitos pedidos foram atendidos. Infelizmente, outros pedidos não foram atendidos. Algumas pessoas
vieram a óbito, vieram a falecer por conta desse coronavírus, né? Inclusive a nossa irmã Rita, que foi sepultada essa semana agora, na segunda-feira ela foi sepultada e perdemos a irmã Rita, o Senhor recolheu a irmã Rita, mas cremos que Deus a levou, Deus a recolheu, mas que sua família tem sido sustentada também pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, Deus é bom, Ele está fazendo milagres e em tudo o nome do Senhor seja glorificado, ok? Feche seus olhos comigo, se você puder levantar sua mão direita aí para a tela do seu computador ou do seu celular e vamos orar, vamos colocar esses nomes diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, é no nome de Jesus que eu levanto a minha voz para interceder mais uma vez, não sem fé, mas unindo o meu coração, ó Deus e Pai, aos céus nesta noite. Eu levanto a minha voz para interceder por cada um desses nomes aqui que eu não tenho a oportunidade de levantar os nomes, mas eu posso levantar diante do Senhor e sei que o Senhor atende, sei que o Senhor sabe, sei que o Senhor conhece. Nós oramos nesta noite em o nome de Jesus sobre os doentes, sobre os enfermos, sobre as pessoas que estão com problemas na justiça, sobre aqueles que precisam de conversão, sobre aqueles que precisam, ó Deus, de libertação, pessoas que estão passando apertos na vida. Eu oro para que no nome santo de Jesus Cristo o Senhor possa atender os pedidos no tempo do Senhor. Conforta, consola em o nome de Jesus e obrigado, meu Deus, pelos milagres, porque o Senhor atendeu pedidos aqui e eu louvo e exalto o seu nome e apresento essas vidas diante do Senhor, em o nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Se você puder aí digitar um amém, dizer graças a Deus, pode digitar aí para nós, por favor. Encerramos esse período de oração, mas eu gostaria que você sentasse. Eu tenho algumas considerações finais aqui para fazer com os irmãos, para comentar aqui com os irmãos. Enquanto você se senta, deixa eu chegar aqui no meu texto, que eu já vou falar para você daqui a pouco nele, ok? Mas enquanto você se senta, eu quero dizer a você que nós vamos passar ao nosso momento dos anúncios e também do nosso ofertório também, ok? Então, se você puder ir sentado mesmo, acompanhar conosco o restante dessa reunião, aí preste bastante atenção nos nossos anúncios agora. Próximo encontro nosso será domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas. Então, como é que nós fazemos? 10 para as 7, você recebe um comunicado aí, 10 para as 9, 10 para as 7 da noite, você recebe um comunicado dizendo que o culto já vai começar. Então, eu vou pedir muito a você, meu irmão, que não se ausente do seu computador, da internet, no domingo que vem. 9 horas, nós vamos ter um grande culto de louvor a Deus. Eu tenho uma palavra, meus irmãos, que Deus me deu, muito, 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 muito importante para compartilhar com os irmãos. Domingo que vem agora, 9 horas da manhã, tá bom? Faça os seus convites, convide pessoas, culto online ainda, estamos aqui, já vou falar sobre isso, mas domingo, 9 horas, não deixe de estar conosco para cultuarmos a Deus. À noite, 10 para as 7, você vai receber uma comunicação também, e 7 horas a gente começa nosso culto. Então, é o último culto da família do mês de maio. Faça seus convites, o maior número de pessoas, de amigos, de familiares, para ouvir a palavra de Deus, que Deus me deu uma palavra também muito abençoadora para nós, para esse culto da família. Vamos fechar com chave de ouro agora, esse domingo, falando para famílias, e eu espero por você, tá bom? Esses são os nossos anúncios. Se você precisa de alguma ajuda, de algum aconselhamento espiritual, e é membro da igreja ou não membro da igreja, não é membro da igreja, se você precisa de um aconselhamento, de uma oração pela sua vida, procure a gente, entre em contato comigo, entre em contato com a irmã Marilene, ou se você não tem ainda o nosso contato, que eu acredito que toda a membresia da igreja tem, mas se você não tem, e se você conhece alguém que tem o nosso acesso, e pode procurar os nossos telefones, e a gente vai estar
pronto e muito feliz em poder ajudar você, trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Você que é membro da igreja, estiver passando por alguma necessidade, precisando de alguma ajuda, estiver ao nosso alcance, nós estamos também querendo ajudá-lo e abençoá-lo, tá bom, meus irmãos? Então, domingo que vem, 9 horas e às 19 horas. Nosso ofertório, nossos dízimos, não podemos fazer isso aqui, a igreja está vazia, mas se você tem nos ajudado, colocado sua oferta, colocado o seu dízimo também, eu agradeço muito a todos os irmãos que nos ajudam e cooperam conosco, tá bom? Se você quiser fazer isso, ainda não fez, tem a conta da igreja, você pode fazer depósito, fazer transferência, quiser trazer irmãos aqui na igreja, estou todo dia aqui a parte da manhã e nos horários dos cultos, como nós estamos fazendo aqui. Então, se você mora perto e quiser trazer seu dízimo, sua oferta, é tempo de você fazer, a gente vai estar aqui terminando o culto daqui a pouco, e se você mora perto, quiser fazer isso, pode fazer em nome de Jesus. Se não, faz isso pelo banco, transferência, tem abençoado muito a gente também, eu louvo a Deus pela sua vida. Então deixa eu orar por você, nesse momento, colocando sua vida financeira diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez levantamos a nossa voz em oração para te agradecer pela fidelidade e pela generosidade do teu povo. Eu quero louvar o teu nome, ó Deus e Pai, e grato sou porque o Senhor tem sustentado essa obra que não é minha, mas é do Senhor. Eu louvo o teu nome, oro por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra uma porta de emprego. Oro por aqueles que estão empregados, que o Senhor os mantenha assim, desfrutando do emprego e vendo prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Abençoa essa casa, abençoa esse lugar, esse espaço, nos dê condições e sabedoria para administrarmos, ó Deus, as finanças da tua casa com muita sabedoria, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Ok, irmãos, caminhando para o fim, deixa eu pedir a você que abra a sua Bíblia comigo, em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 15, e nós vamos ler 2 versos, o verso 13 e o verso de número 14. Êxodo capítulo 13, capítulo 14, versículo 13 e 14. Êxodo capítulo 14. Abra comigo lá, já abriu, glória a Deus. Diz assim o texto, verso 13 e 14. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Que passagem linda. Esse contexto aqui diz que Israel estava pressionado, havia saído do Egito, estava caminhando em direção à terra prometida, liderados por Moisés. Israel estava muito pressionado. Atrás deles vinham o exército de Faraó, os inimigos, e à frente tinham o Mar Vermelho. Então eles não tinham como sair, não podiam ir para a esquerda, não podiam ir para a direita, não podiam ir para frente nem para trás. Então eles estavam se sentindo extremamente pressionados. Talvez você esteja se sentindo pressionado. Talvez você esteja se sentindo nessa noite sem saída, sem direção, não sabe o que fazer, igual o povo de Israel. Então essas palavras aqui que o Senhor disse, contém ordens de Deus, não somente para o povo de Israel, mas contém ordens para nós também. Quando nós nos encontramos em lugares apertados, ou em lugares de extrema dificuldade, como Israel estava, nós não podemos voltar atrás, não podemos ir à frente, não conseguimos ir à frente. A direita está fechado, a esquerda também está fechado, e a única palavra que você ouve é: aquietai-vos. Como ficar quieto, como ficar tranquilo quando a situação está pressionando a gente? Quando a gente olha humanamente e não vê uma saída. E a ordem de Deus foi:
Não vê o livramento apenas. Não vê a ação de Deus apenas. Para você ver a ação de Deus, Deus disse: aquietai-vos. E esta ordem é uma ordem que nós precisamos compreendê-la. Deus precisa dar essa palavra de ordem para nós nessa noite, talvez para você, para mim também. Deus está dando uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem, aquietai-vos, é para quê? Para renovar as nossas forças, para avançarmos de forma mais longa, para um avanço maior. Então Deus está dando essa palavra de ordem, aquietai-vos, para renovar nossa força, para nós termos um avanço maior. E o que nós precisamos? O que nós lemos em Hebreus capítulo 11, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé. Agora presta bem atenção. A fé, ela não dá ouvidos à presunção, a fé não dá ouvidos ao desespero, a fé não dá ouvidos à covardia, a fé não dá ouvidos à precipitação. A fé só dá ouvidos a Deus. E o que Deus diz? Aquietai-vos. Então não dê ouvidos a nada, só dê ouvidos a Deus. Deus está falando com você, aquietai-vos. E aquieta-te ou aquietai-vos é o quê? É manter uma postura de uma pessoa íntegra. O que isso quer dizer? Passou um avião agora bem baixinho aqui, que não é rota daqui, sai para lá, em nome de Jesus. O que aquieta-te diz? Aquieta-te é manter a postura íntegra, manter a postura pronta para uma ação, manter a postura esperando as próximas ordens. Como? Com ânimo e com paciência. Deus falou: aquieta-te, acalmem-se, e Deus está querendo dizer para nós, isso você tem que fazer com ânimo e paciência. Por que, pastor, que eu tenho que ter ânimo e paciência para esperar em Deus aqui? Por quê? Porque não vai demorar muito. E Deus vai dizer com a mesma clareza que Ele falou com Moisés para dizer ao povo dele. E o que Deus disse mais à frente? Deus disse: marcha. Deus disse: comecem a caminhar. Então, Deus está falando: aquieta-te, mantém-se firme e ouça as próximas ordens. E as próximas ordens de Deus é: marcha, caminhe firmemente. Amém, querido? Fica firme, fica confiante, não se deixe abalar por nada, não se deixe ir para nenhum dos lados. Ouça Deus e espere. E o que Deus fez? A gente conhece. O que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar a pé enxuto. É assim que Deus vai fazer conosco, mas precisamos estar quietos e ouvindo a ordem dele, para ouvir uma outra ordem futura, que vai ser: marcha, começa a caminhar. Amém? Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Fica de pé comigo, por favor. Nós vamos terminar, mas eu não quero terminar essa noite sem trazer uma palavra rápida de esclarecimento. Nós vamos terminar de pé, fazer a oração final, mas antes eu quero falar com os irmãos. Esses rumores que nós estamos escutando aí, pelos governos e pela mídia, meus irmãos, nós temos que acalmar o nosso coração. Então, segunda-feira agora, o prefeito do Rio de Janeiro liberou a abertura dos templos religiosos como serviço essencial. Então ele liberou, a gente pode até vir a reunir, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós não vamos abrir a igreja por enquanto. Nós vamos continuar nesse modelo de fazer culto online. Hoje, domingo, vamos fazer da mesma forma. Nós ainda não vamos abrir, não temos uma direção de Deus para fazermos isso. Então eu quero pedir aos irmãos que não fiquem comentando sobre as igrejas que estão fechadas e nem tampouco contra as igrejas, a respeito das igrejas que estão abertas. Deus sabe de todas as coisas. Nós aqui sempre prezamos pelo cuidado com os irmãos.
Os irmãos que estão aqui me conhecem. Eu sempre me preocupei em preservar e cuidar do rebanho. Então, não é seguro ainda para nós nos reunirmos aqui na igreja, para nós ajuntarmos o povo. Não está seguro. Nós só vamos abrir quando tivermos segurança. Então, essa semana, nós não vamos abrir ainda. Tá bom, meus irmãos? Peço que você compreenda. Ah, pastor, está gostando desse momento? Irmãos, não estou gostando. Queria muito estar aqui com a igreja, com todos os irmãos aqui comigo, mas eu não posso ir contra a sensatez e a preocupação do meu coração com respeito à sua segurança, à segurança do povo de Deus. Nós vamos nos reunir para ficar 2 metros um do outro? Será que nós vamos conseguir? Nós não vamos conseguir isso. Então, pode reunir, desde que fique 2 metros longe um do outro. Álcool gel, já estou com estoque de álcool gel. Máscara todo mundo tem, mas ficar longe um do outro a gente não vai conseguir. Então, não é seguro ainda para nos reunirmos. Tem muita coisa por trás disso. E eu só quero dizer para você o seguinte, nós ainda não vamos nos reunir, porque eu penso aqui para nós, posso estar redondamente enganado, mas espero que os irmãos me entendam. E eu mantenho a mesma postura desde quando abri essa igreja, preocupado com o rebanho, preocupado com a igreja. Então não é seguro ainda nós nos reunirmos, então não vamos nos reunir, mesmo que haja uma liberação da prefeitura, pelo menos essa semana nós ainda não vamos nos reunir, porque não sinto que é seguro expor os irmãos, trazer os irmãos para ficarmos aqui juntos na igreja. Pela minha vontade, a gente já estava aqui há muito tempo. Hoje a gente já estava todo mundo aqui, mas não é seguro. Então eu espero que os irmãos me compreendam, não me julguem pela minha cautela, pela minha prudência, simplesmente obedece seu pastor, por favor, não fica olhando, porque a igreja está aberta, porque a igreja não fechou, eles vão dar conta diante de Deus como nós também. Então não é seguro, por enquanto, abrirmos a igreja no nosso entendimento. Tá bom? Essa semana, domingo, culto online, você vai ligar seu computador e sua internet. Então, não sinto segurança para abrir agora, só vamos retornar às atividades da igreja quando tivermos segurança plena para nos reunirmos e não tivermos nenhum risco mais de adquirir esse vírus ou de contaminar qualquer um dos irmãos aqui na igreja. Tá bom? Obrigado pela sua compreensão. Feche seus olhos, vamos terminar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta noite de oração, por esse tempo que o Senhor ouviu e temos a certeza que o Senhor vai nos responder na hora e no momento do Senhor. Obrigado por cada um que ligou a internet, seu computador, seu celular e orou conosco nessa noite. E se por tua ordem estamos encerrando o culto desta noite, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, as íntimas e eternas consolações do Espírito Santo estejam contigo e com a tua casa, desde agora e para sempre, e que todos digam amém. Muito bem, irmãos, espero por você no próximo domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas, tá bom? Um forte abraço no coração, Deus abençoe e até nos vermos domingo que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos juntos para a glória do nome dEle. Muito obrigado você que assistiu conosco, você que é membro da igreja, paz do Senhor, você que está visitando a gente aí, não é membro da igreja, então um forte abraço em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida e sua casa. Amém.